Enfrentando os leões. Abra sua Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos ler novamente? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você pode fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Peça para Ele falar com você neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, esta é a Tua palavra, meu Deus. Senhor, fala conosco nesta noite. Fala, meu Deus, a cada vida, a cada coração. Usa, meu Deus, a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para falar daquilo que o Senhor quer falar, meu Deus, a cada um, aqueles que estão em casa, essas famílias, ó Pai, que de casa nos acompanham, seja, meu Deus, a distância que for ali, meu Deus, a Tua palavra chegará e a Tua unção também será derramada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos por esta noite, podermos estar na Tua casa, Senhor, para receber o bom alimento dos céus, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. É um texto que nós já conhecemos muito bem. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. É um alerta para o povo de Deus, um alerta para a igreja, que diz assim: estejam atentos, sejam vigilantes, estejam de olho em tudo, não se distraiam, porque o diabo que ele anda ao derredor, ele está rugindo como um leão, procurando alguém a quem possa tragar, alguém a quem possa devorar. Depende da sua versão, da sua Bíblia. Mas nós precisamos entender que o leão na natureza, ele não é um animal assim muito ágil, nem muito rápido. Ele é claro, um animal rápido, mas a agilidade dele, a rapidez dele, não consegue superar a dos inimigos dele, na verdade, do alimento dele. O alimento do leão normalmente corre mais rápido, normalmente é mais ágil, manobra mais rápido. Então o leão, ele usa de algumas estratégias, e eu estou falando da natureza, ele usa de algumas estratégias para ele conseguir capturar a caça dele e saciar a fome. Então o leão usa da força, o leão é muito forte, ele é furtivo, ele se esconde, ele se esgueira pelo meio da mata para poder surpreender a sua presa. Mas há algo muito interessante, e é por isso que a palavra de Deus compara o leão como o diabo com aquele leão da natureza. Faz essa comparação que é como um leão. Porque o leão, ele vai atrás daqueles que estão doentes na manada. Ele vai atrás daqueles que estão mais fracos na manada. Ele procura pegar aqueles que ficam atrás, aqueles que ficam por último, aqueles que estão doentes, fracos, estão no final da manada. São esses os que os leões atacam. O leão não vai contra o animal mais forte. O leão não vai contra aquele animal que está bonito, viçoso, bem alimentado, forte, para bater, para correr, para desviar. Não, ele vai sobre aquele que está mais fraco, ele vai sobre o doente, e aquele que fica por último na manada. Agora, trazendo para o mundo espiritual, que é o que a palavra de Deus está falando, para nós estarmos atentos com relação às ciladas de Satanás, a como o diabo trabalha. Nós precisamos entender que o diabo, ele fica procurando uma oportunidade. Fala comigo, oportunidade. Oportunidade. Às vezes a gente perde oportunidades na vida, é ou não é? Perdemos oportunidades. As oportunidades vêm e elas vão. Mas o diabo, ele fica de olho para ter uma oportunidade de entrar na vida das pessoas.
Mas quando a palavra de Deus fala que o diabo é como um leão, que ele fica procurando uma brecha para poder tragar alguém, para poder devorar alguém, ele está procurando aquele que está enfraquecendo, aquele que está ficando doente, e aquele que está ficando afastado da manada, que está por último, no final da manada. Então ele procura esses, E quando o leão procura esses, ele está observando. Observando quem? A igreja, observando o povo de Deus, porque o que está no mundo, já está no mundo. Aquele que está fazendo as coisas do mundo, já está perdido, já foi. Tem uma historinha que diz que estava de um lado, tinha um muro grande, em cima do muro tinha uma pessoa, de um lado do muro tinha um anjo, e o anjo falava para aquela pessoa, vem para cá, pula para o lado de cá, e o anjo se esforçava, e tentava convencer, e falava para aquela pessoa que estava em cima do muro, para aquela pessoa descer para o lado dele, do anjo, e tentava com todos os argumentos possíveis, e a pessoa em cima do muro. E aí do outro lado estava lá o diabo, sentado numa cadeira de praia, bem tranquilo, sem dizer uma só palavra para aquela pessoa que estava em cima do muro, não falava nada. E aí aquela pessoa em cima do muro ficou assim, encucada, e falou para o diabo, mas o anjo aqui está insistindo tanto, falando tanto, argumentando tanto, e você, diabo, você não vai falar nada? Ele falou, não, enquanto você estiver em cima do muro, você já é meu, é só uma historinha. Mas enquanto nós não tomamos decisões, enquanto nós não agimos, enquanto nós não nos fortalecemos, a gente fica doente, fraco e afastado da manada. E isso abre espaços para que o diabo ele trague a nossa vida. E o tragar a vida não é algo corriqueiro, algo simples, banal, é destruir a vida. É fazer com que a vida se perca a tal ponto da pessoa não alcançar a salvação, dela ir para o inferno. E é exatamente isso o que o diabo quer. Ele não quer ir sozinho, ele quer ir bem acompanhado. E ele se esforça todos os dias para levar pessoas com ele para o inferno. Mas aqui eu só estou passando a introdução para você compreender como que é esse comparativo que a palavra de Deus faz entre esse leão chamado diabo, que é como um leão, e os leões que nós enfrentamos todos os dias nas nossas vidas. Para você entender que o leão que nós enfrentamos não é a pessoa, não é alguém que se levanta contra, não é alguém que fala mal de você, não é alguém que pisa no teu calo, não é alguém que atrapalha o seu caminho, mas senão o diabo. Mas pastor, o diabo não usa pessoas? Oh, como usa? E tem gente disposta a ser usada por ele, irmãos. Como tem gente disposta? Tem gente que tem prazer em falar dos outros, tem gente que tem prazer em atrapalhar a vida dos outros. São ferramentas nas mãos de Satanás. Essas pessoas, elas gostam disso. Elas gostam, mas eu quero te ensinar a você enfrentar todos esses leões que se levantam na sua vida. E nós temos exemplos na palavra de Deus, e eu vou falar de 3 exemplos apenas, que estão dentro da palavra de Deus, e que incluem leões nos enfrentamentos. E nós precisamos entender que a cada enfrentamento, ali estava um personagem, e algo que foi feito, uma estratégia que foi dada. Abra sua Bíblia, lá em 1 Samuel. 1 Samuel, você já deve saber do que eu vou falar. Capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. No versículo 34. Aqui nós estamos vendo o Davi, moço, indo enfrentar o gigante Golias. E ele está ali conversando com o rei Saul, justificando por que ele está ali,
das capacidades dele. O gigante Golias estava enfrentando o exército do povo de Deus, durante 40 dias afrontando, levantando palavras contra o povo de Deus acuado, até que naquele dia, Davi presenciou o gigante falando, e olhou para o lado, para os seus irmãos, homens guerreiros, olhou para todo aquele exército e falou: ninguém vai se levantar? Ninguém vai fazer nada? E Davi, um moço, se levantou, se colocou à disposição e foi falar com o rei. E o rei, olhando para ele, vendo que ele era menino novo, moço ainda franzino, começou a argumentar com ele, tentando fazer ele desistir da ideia de enfrentar o gigante. Mas lá no versículo 34, olha o que Davi responde: este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso, e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba, o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Aqui um enfrentamento claro. Davi, ele se justificando para o rei Saul e dizendo: olha, eu já enfrentei urso, já enfrentei leão, já participei dessas dificuldades, dessas batalhas, trabalhando para o meu pai, cuidando do rebanho do meu pai. E com esse filisteu aí, incircunciso, que não tem nenhuma aliança com Deus, que está se levantando contra o povo de Deus, esse daí vai ser fácil. Ele vai morrer igual eu matei o leão, igual eu matei o urso. Não vai sobreviver às minhas mãos. Ele não vai resistir, porque Deus está comigo. Fala para quem está do seu lado: não vai resistir, porque Deus está comigo. Ih, tem certeza? Eu acho que você teve dúvida. Fala assim: não vai resistir, porque Deus está comigo. Agora eu senti firmeza. Mas Davi estava dando um exemplo, e ele falando assim: olha, cuidando das ovelhas do meu pai, eu estava lá treinando para esse dia. Cuidando das ovelhas do meu pai, Deus estava me capacitando para esse momento. Cuidando das ovelhas do meu pai, eu estava me dedicando lá, eu estava aprendendo, eu estava lidando com as situações, e eu desenvolvi habilidades, e Deus vai ser comigo. Davi estava falando: olha, pode vir um leão, pode vir um urso, eu não tenho medo de enfrentar, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Ele tinha no coração: eu preciso cuidar das ovelhas do meu pai. E nós sabemos da história, o filho mais novo, ele cuidava das ovelhas malhadas do pai. Eram as ovelhas, as defeituosas, as malhadas, as cegas, as mancas, porque ele estava ali treinando, ele estava ali sendo capacitado para fazer algo maior. Então, mesmo Davi cuidando de um rebanho que para o pai não valia muita coisa, ele ainda se esforçava e se dedicava ao máximo, e não permitia que nem o urso, muito menos o leão, chegasse perto do rebanho. Mas ele disse ainda: se o leão levava, eu buscava, eu ia lá, arrancava da boca do leão e trazia de volta. Mas se o leão se lançasse sobre mim, eu agarrava ele pela barba, batia nele e matava ele. Irmãos, eu fico tentando imaginar uma cena dessas, e para mim é algo muito difícil de criar na mente uma cena dessas, porque eu imagino Davi era um menino pequeno, um moço franzino ainda, novo. Quem já viu um leão de perto? Um leão vivo de perto? Irmãos, é um animal gigante, é enorme o leão. Mas Davi não tinha medo. Davi tinha no coração: eu preciso cuidar das ovelhas do meu pai. Então, fazendo um parênteses aqui,
Às vezes, vem leões tentando tragar as ovelhas que o Pai me deu como pastor. E eu já falei isso na liderança. E eu nunca falei em pregação. Mas irmãos, eu vou com os 2 pés no peito. Eu não tenho medo. Eu não tenho tempo ruim para arrancar a ovelha da boca do leão. Porque quando eu dobro o meu joelho diante desse altar e ninguém está vendo, eu estou falando: Senhor, me deu ovelhas, um rebanho para cuidar. Então, Senhor, que o Senhor me dê ímpeto, porque eu vou com ímpeto para cima. Que o Senhor me dê força, porque eu vou com toda a força que o Senhor me der. Que o Senhor me dê a tua unção, porque com ela nada vai resistir. Os leões da nossa vida, sejam os leões que se levantam contra nós, os leões que são o próprio diabo rodeando a nossa vida, eles não podem resistir. Não podem ter forças para resistir ao trabalho que você faz diante de Deus. Então, se você serve ao Senhor e você serve, você está sendo treinado, você está aprendendo, você está sendo capacitado, você está sendo habilitado para o dia da batalha. E no dia da batalha, você vai falar assim: pode mandar, porque a vitória é minha em nome de Jesus. Pode mandar, porque eu tenho certeza que a vitória já é minha em nome de Jesus. Juízes, abra sua Bíblia um pouco aí antes. Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Nós conhecemos essa figura aqui, esse homem chamado Sansão, que foi feito um voto a respeito dele. Quando ele nascesse, ele teria um voto do nazireu. A lâmina não passaria na cabeça dele, o cabelo dele não seria cortado. Ele seria separado como juiz do povo, e sobre ele haveria a unção do Senhor, uma unção poderosa. Juízes capítulo 14, versículo 5, diz assim, uma história da história de Sansão. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então, ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos, e foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Outro exemplo de um enfrentamento com o leão. E a palavra diz que era um leão novo, um leão menor. Mas nós conhecemos as histórias de Sansão? Conhecemos ou não conhecemos? São histórias que a gente ouve quando a gente é mais novo, criança. A gente ouve a história de Sansão, a gente ouve a história de Davi e Golias. Mas Sansão, ele se deparou com um leão, e nós vemos as diversas histórias de Sansão, e como o Espírito do Senhor se apoderava dele, e ele tinha uma força absurda. É outra coisa que, aos olhos humanos, irmãos, é difícil da gente compreender, é difícil da gente vislumbrar isso, como que era um homem tão forte, como que ele conseguia ter uma força extraordinária, a ponto de pegar um leão e rasgar o leão no meio. Às vezes, quando eu era mais moço, eu falava, eu quero ter uma força dessa, para fazer algo extraordinário, para fazer algo maravilhoso. Mas eu já vivenciei, uma vez, uma mulher, que o filho pequeno, o carro passou por cima da criança,
e a criança estava presa embaixo do carro. E aquela mãe viu, ela não pensou duas vezes. Irmãos, você já teve que trocar pneu de carro? Quem já teve que trocar pneu de carro? Tem que levantar como? No macaco, não é? Macaco assim ou macaco assim. Por quê? Ninguém tem força para levantar um carro na mão. Alguém tem força para levantar um carro na mão aqui? Alguém? Ninguém. Aquela mulher simplesmente pegou no para-choque, no paralama do carro, levantou o carro, puxou de lado e tirou a criança. Você acredita no que eu estou te falando? Não é filme, não é ficção, é o mundo real. Da onde saiu aquela força? Não, aquela mulher era muito forte, que nada, era tudo igual a gente, irmãos. Mas aquela situação precisou de uma ação que era impensável. Era algo que a gente, se visse, talvez algumas pessoas iam cair desmaiadas ainda, de tão assustadas que ficariam. Mas uma mãe é uma leoa parida, é ou não é? A palavra de Deus fala sobre a leoa parida. É aquela que defende os seus filhos com toda a força. Uma mãe cuida dos seus filhos dessa forma. Não permite que os seus filhos sofram danos. Não permite que os seus filhos sejam violados, abusados. Não permite que ninguém desrespeite seus filhos. E é assim que tem que ser. E aquela mãe, ela teve uma força extraordinária. A força de Sansão. Sansão, para que ele fosse dessa forma, precisou haver um voto. Fala comigo, voto. Fala, voto. Precisou ter a unção de Deus. Fala, unção de Deus. Deus derramava sobre ele do seu espírito e ele tinha uma força extraordinária. Se eu perguntar para as pessoas, se eu perguntar para vocês, eu vou ouvir testemunhos diversos de pessoas que foram revestidas da unção de Deus e fizeram coisas impensáveis, coisas inimagináveis, sem planejar, sem se preparar, sem ter habilidade. Simplesmente fizeram, por causa da unção. E aqui Sansão só podia fazer o que ele fez, da forma como ele fez, por causa da unção que estava sobre ele. A gente vê um contraste, a gente vê Davi, um jovem, que ele demonstrou ali ter um senso de responsabilidade muito grande. Mas a gente depois vê a vida de Sansão, e tudo o que aconteceu na vida dele, como ele se perdeu, virou escravo, foi preso, foi enganado, se permitiu ser enganado porque brincou com uma leoa. E a gente vê ali que ele, apesar da unção, ele ainda era um menino. Apesar da unção que estava sobre ele, ele ainda era um menino. Davi, apesar de ser menino, era muito responsável. E aqui há uma disparidade entre os dois, há uma diferença entre os dois, muito grande. Sabe, fazer um adendo. Outro dia eu ouvi isso e eu até fiquei assustado. Mas, quantos aqui são casados? Levanta a mão, fala eu. Imagine a sua mulher, ou imagine uma mulher. O que você faria se a sua esposa, ela brincasse de boneca? Pensa aí numa mulher que ela gostasse de brincar de boneca, que ela quisesse só brincar de boneca, que ela se trancasse no quarto para brincar de boneca. Não, ela quer brincar de boneca. Se ela convidasse outras mulheres, outras esposas de outros homens, para brincar de boneca com ela, se ela brigasse com você, com o marido, uma mulher brigasse com o marido para ficar brincando de boneca, pensa nisso. Como é que a gente pensaria, o que a gente pensaria a respeito dessa mulher? Que ela é infantil, que ela é disfuncional, que ela é problemática, que ela é irresponsável, não tem responsabilidade com a casa, com a família.
Pensaríamos isso ou não pensaríamos, irmãos? É ou não é? Sim ou sim, irmãos? Mas tem homens que continuam jogando videogame. Passam o dia jogando videogame. Passam a vida jogando videogame. A mulher seria uma irresponsável. E o homem? Seria o cara? Olha a disparidade. Nós vemos o menino Davi, totalmente irresponsável. Nós vemos um homem, Sansão, totalmente irresponsável. Nós vemos esses dois que enfrentaram leões, conseguiram enfrentar os leões, mas as vidas diferentes. Mas eu quero falar para vocês a respeito de um terceiro exemplo. Lá o profeta Daniel, abra sua Bíblia. Profeta Daniel, capítulo 6. Profeta Daniel, capítulo 6, versículo 16 em diante. Daniel havia sido enganado por causa de um decreto. O rei havia sido enganado, na verdade, para fazer um decreto contra pessoas que orassem a Deus e não honrassem o próprio rei. Só que Daniel tinha o hábito de orar todos os dias, 3 vezes ao dia, de se consagrar em jejuns, de orar. E Daniel continuou com o seu hábito, até que denunciaram Daniel, e o rei, por causa do decreto, teve que condenar Daniel a algo terrível. Versículo 16, diz assim: então, o rei ordenou que trouxessem Daniel, e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o rei gostava muito dele: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel, para que tivesse certeza que Daniel ia ficar trancado ali. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Daniel era um homem de oração. Fala assim: homem de oração. Ele jejuava. Fala comigo: jejuava. Homem que buscava Deus, falava com Deus 3 vezes por dia, dedicado no reino. Fala comigo assim: dedicado. Então, com tudo isso, com todas as tramóias, tudo que aconteceu, tudo que se levantou, todas as pessoas que se levantaram contra Daniel, para acabar com a vida dele, para envergonhar ele, não teve efeito. Fala comigo assim: não teve efeito. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, passou a noite na cova dos leões. Pastor, mas será que na cova dos leões, os leões estavam lá? Estavam lá, famintos, porque quando pessoas eram lançadas na cova dos leões, eles deixavam o leão sem comer 2, 3 dias, para ver o espetáculo.
para ver como é que seria, quanto tempo a pessoa duraria viva. Então os leões ficavam famintos. Quem é que já foi em pesqueiro? É fácil pegar peixe no pesqueiro? É ou não é? Vai me dizer que você foi no pesqueiro e você não pegou peixe. Irmão, se você jogar um anzol, você pega peixe no pesqueiro. Sabe por quê? O pesqueiro ele é feito para você pescar, para você conseguir pegar o peixe. Então eles deixam o peixe sem comer naquele dia, para ele ficar com fome e ele pegar a isca. Porque se o peixe estiver de barriga cheia, irmãos, não vai pegar a isca, ninguém vai querer ir naquele pesqueiro, porque é ruim de pescar. Você está entendendo como é que as coisas funcionam? Então eles deixam o peixinho lá com fome. Bateu um negócio, bateu uma folhinha, o peixe pega. Bateu o anzol, já era. O que cair é comida, irmãos. Você pôr o dedo na água, você pega peixe, irmãos. No pesqueiro. Pesqueiro bom é assim. Você põe o dedo, você fala, opa, ó, vou até filmar para mostrar como é que eu sou um bom pescador. Pega o peixe na mão. O peixe está morrendo de fome, ele quer morder seu dedo, ele acha que é comida. Os leões ficavam assim, irmãos, famintos, querendo uma comida. Daniel foi lançado lá, não como um visitante, domador de leões. Daniel não era domador de leões, Daniel era um profeta, um homem de oração, um homem que consagrava a sua vida. Mas, lançado na cova dos leões, o rei se incomodou. E fala a palavra de Deus que o rei passou a noite em claro, jejuando, não comeu nada, não quis ouvir música. E orou a Deus, pedindo que Deus livrasse Daniel. Irmãos, em todo aquele tempo, Daniel orava 3 vezes por dia. Ele orava pelo rei, ele orava pelo reino, ele orava pelas pessoas, ele orava para que tudo desse certo, ele orava para que o rei fosse protegido. Ele apresentava a vida dele em oração, a vida do rei em oração, era amigo do rei. Nós não oramos aqui pelos nossos governantes, irmãos? Todos os cultos nós oramos pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, apresentamos eles em oração, e é assim que tem que ser, todos os dias, orarmos ao Senhor todos os dias, buscarmos a face do Senhor todos os dias. Irmãos, quando você menos espera, tem um leão se levantando contra você. Quando você menos espera, vem um desafio grande pela sua frente. E eu vou te falar, tem um leão, que ele acha que ele pode, mas ele já está morto. Tem se levantado contra a sua vida, crente, mas ele já está derrotado. Como Daniel aqui. Deus fechou a boca dos leões. Deus vai fechar a boca desse leão que tem se levantado contra a sua vida. Mas olha só, versículo seguinte, versículo 24. Depois que Daniel foi tirado, o rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Os leões estavam com fome? Os leões estavam com fome? Os leões jejuaram naquela noite. O rei jejuou aquela noite, os leões jejuaram aquela noite, porque no dia seguinte ia vir um banquete. Saiba que quando você se consagra, saiba que quando você ora, saiba que quando você se dedica ao reino, Deus providencia banquetes para a sua vida. Deus proporciona para você o desfrute. Deus proporciona para você o livramento, a proteção dele sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas primeiro você tem que ter maturidade. Daniel, ele tinha tido maturidade para cada uma das situações da vida dele. Naquela situação ele não se desesperou. Eu acredito que Daniel, ele já tinha visto essa cena de pessoas sendo jogadas na cova dos leões, e não era algo agradável de se ver. E eu imagino Daniel indo para a cova dos leões, fiel a Deus, temente,
orando, jejuando, fazendo tudo o que precisava ser feito, servindo a Deus com alegria, honrando o nome de Deus em todas as coisas. E alguém tenta acabar com a vida de Daniel. E Daniel, eu acredito que ele no coração dele falou assim: se é a minha hora, Deus, até aqui eu honrei o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Se não é a minha hora, o Senhor vai fazer algo muito diferente. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando o Senhor te livrar da boca do leão, o nome dele precisa ser glorificado. Quando o Senhor te levantar, o nome dele precisa ser glorificado. Quando o Senhor te der forças, unção, habilidade, destreza para você esmigalhar os leões, o nome do Senhor é que precisa ser glorificado. Tiago, capítulo 4, versículo 7, lá no final da sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele vai se apartar, ele não vai poder ficar perto. Como é que você se sujeita a Deus? Senhor, está aqui minha vida, eu vou consagrar jejum. Senhor, está aqui a minha vida, eu vou orar ao Senhor. Senhor, está aqui a minha vida, eu vou me dedicar ao Senhor. Vou fazer tudo o que precisa ser feito no teu reino, na tua casa, honrando o Senhor dentro e fora da igreja. Onde eu estiver, o nome do Senhor vai ser glorificado. Resistam ao diabo, sujeitem-se a Deus, e o diabo não vai poder nem chegar perto de você. Nenhum mal alcançará a sua vida, nenhum mal alcançará a sua casa, e você viverá grandes bênçãos em nome de Jesus.